Ascensão através de habilidades. Episódio 109. 22º nível, o Deus da autoprova, Pavichan, 2. O que diabos? Malesten continuou olhando para o vazio, incapaz de conter seu espanto. Quem é você? O avatar de Taizan tinha todas as suas estatísticas e habilidades intactas. Malesten tinha visto todos eles. Então não era de admirar que estivesse surpreso. Como alguém pode ter essas estatísticas em um andar tão baixo? Malesten, um aventureiro que mergulhou profundamente no labirinto, conhecia o padrão dos aventureiros nos níveis mais baixos. Então, ele ficou naturalmente surpreso. As estatísticas de Taizan superaram em muito o que alguém normalmente conseguiria no 22º andar. Pelo que Malesten sabia, não havia como elevá-los tão alto. Você aceitou vários contratos de apóstolos, mesmo assim, é um desafio. Isso é desconcertante. Mas esse não era o ponto principal. Embora as estatísticas fossem realmente impressionantes, elas não eram inacessíveis. Em outras palavras, qualquer um poderia atingir tais estatísticas ao chegar ao 30º andar. No entanto, as habilidades eram uma história diferente. Como você aprendeu magia negra? Taizan era humano. No entanto, entre suas habilidades, havia magia negra. Malesten sabia que era impossível. O deus demônio não se importa com nada além dos seus. Ela não concederia magia negra aos humanos. Para Malesten, que não sabia como Taizan concluiu a missão do deus demônio, isso era inacreditável. Além disso, a magia negra não foi o fim das habilidades de Taizan. Você até aprendeu magia normal? Taizan, com permissão do deus da magia, estava aprendendo com Lilith com bastante facilidade. Mas para o aventureiro comum, isso era praticamente impossível. O deus da magia foi extremamente criterioso ao avaliar os aventureiros. Até gênios renomados do mundo entraram no labirinto. Mas houve casos em que o deus não respondeu nenhuma vez. Esse gênio acabou morrendo na solidão, esquecido por todos. Até Malesten tinha esquecido o seu nome. Apenas alguns poucos receberam permissão para aprender esta habilidade. Magia. Resistência? Anular ataque? O que são estes? Malesten finalmente soltou uma risada seca. Mesmo ele, que se aventurou profundamente no labirinto, não sabia da existência dessas habilidades. Como você aprendeu a habilidade elemental? E uma habilidade hereditária como lobisomem, não se pode aprender a menos que esteja em sua linhagem. Como você conseguiu isso? Cada habilidade, cada uma delas, era um mistério. Ao olhar para eles com um misto de admiração e confusão, Taizan percebeu uma coisa peculiar. Ele está surpreso com a habilidade elemental e o lobisomem? Taizan tinha uma habilidade de alma. A ascensão da alma existia. Pela sua descrição, ele poderia tomar o poder dos oponentes, então pode-se adivinhar que a Soul Ascension poderia ter roubado a habilidade. No entanto, Malesten não mostrou sinais de tal consciência. Era como se a ascensão da alma não existisse entre as habilidades que Malesten conhecia. Depois de lutar visivelmente para esconder sua surpresa por um tempo, Malesten finalmente se recompôs. Isso não deveria ser. É muito desrespeitoso com Lord Pavichan. Malesten agarrou sua espada. Era a relíquia de Calverte, a mesma de Taizan. Ele sorriu. Esta será uma experiência surpreendente e encantadora. Ele bateu o pé e um pingente de gelo se formou atrás dele. Malesten ativou a flecha congelante. Malesten ativou a aceleração mágica. Vendo as flechas chegando, Taizan agora tinha certeza. Na verdade, Malesten estava lutando contra ele usando as mesmas estatísticas e habilidades que ele possuía. Taizan bateu o pé para se esquivar das flechas congeladas. Malesten pisou no chão novamente. Aceleração ativada por Malesten. Você ativou o salto aéreo. Ele saltou rapidamente, evitando Malesten, que avançava pelo ar. Após o salto, ele lançou uma flecha de gelo, perfurando as costas de Malesten. A anulação absoluta do primeiro ataque de Malesten foi ativada. Isso é estranho. É uma habilidade estranha. Não estou acostumado com isso. Talvez perturbado pela sensação da anulação, Malesten, com uma careta no rosto, atacou Taizan. Clang. Suas lâminas se chocaram. Da mão de Malesten foi mostrada a espada Stormscar, idêntica à de Taizan. Taizan, por sua vez, usou sua espada primária, a Wolffang, para contra-atacar agressivamente. Com uma expressão séria, Malesten manobrou a mão. A espada, segurada inversamente, mirou brilhantemente na axila de Taizan. Rapidamente, Taizan puxou o braço. Malesten inclinou a cintura para o lado, girou e, como um furacão, começou a atacar Taizan com golpes. Clang, clang. Com o som de lâminas raspando, Taizan foi empurrado para trás. O que é que foi isso? O que você está fazendo? O fantasma repreendeu, aparentemente irritado. Por que você está misturando a esgrima de outra pessoa com a sua? Só porque tenho um novo corpo não significa que as experiências gravadas em minha alma desapareceram. Fiquei intrigado com a esgrima do herói. Então tentei combiná-la. Parece que não funciona bem. Enquanto Malesten falava, ele avançou mais uma vez. Sua lâmina móvel não deixou lacunas. Colidir. Taizan foi forçado a recuar. Malesten era sem dúvida poderoso. O fantasma mencionou que ele era um aventureiro que aprimorou principalmente sua esgrima.
Apesar de Malesten usar a espada Stormscar pela primeira vez, ele a empunhava com mais suavidade do que Taizan. Ele é forte. Ele estava em um nível diferente dos aventureiros que encontrou até agora. Mas isso foi tudo. Swoosh. Taizan mergulhou para baixo. Imediatamente, Malesten balançou a espada para baixo. Você ativou o flow. O golpe de espada foi evitado. No entanto, Malesten não se incomodou. Ele esteve nas profundezas. Não havia como ele não saber sobre flow. Contador ativado por Malesten. Uma habilidade de retaliação forçada. Mesmo quando a postura do corpo estava errada devido à direção da força, ele ajustava a postura, uma técnica que Taizan usava com frequência. E tendo usado isso com frequência, Taizan conhecia seus pontos fracos. Ele se distanciou e ativou um Blazing Orb. Esperando que Taizan atacasse imediatamente, Malesten ficou momentaneamente surpreso e desviou o Blazing Orb. No processo, o contador foi anulado. Taizan novamente atacou e enfiou sua espada. Eka. Fluxo ativado por Malesten. Você ativou Thunder Strike. Simultaneamente à evasão, o Thunder Strike contra-atacou Flow. Confiando em seu Flow e avançando, o peito de Malesten foi perfurado pela espada de Taizan. Embora surpreso, Malesten reagiu imediatamente. No momento em que ele levantou a espada para contra-atacar, a anulação de ataque foi ativada. A anulação absoluta do segundo ataque de Malesten foi ativada. A forma de Taizan voltou a ser antes do ataque, evitando imediatamente o contra-ataque. Sem saber que a anulação de ataque apagou o ataque de Malesten cortou o ar e Taizan não perdeu esta oportunidade. A anulação do terceiro ataque de Malesten foi ativada. Finalmente reconhecendo o mecanismo de anulação de ataque, Malesten atacou Taizan. Porém, Taizan já havia se distanciado. O Thunder Strike permaneceu, causando danos a Malesten. UH. Uma expressão de perplexidade nunca abandonou o rosto de Malesten. Taizan plantou os pés, ativando a aceleração para colidir com a espada de Malesten. Suas estatísticas eram iguais, nenhuma cedendo terreno à outra. Você ativou a liberdade de escolha. Liberdade de escolha do Deus da escolha. Como recompensa de Maria, era possível alterar seus valores de estatísticas. Taizan mudou agilidade para força. Por um breve momento, sua força ganhou vantagem, empurrando Malesten para trás. Malesten também percebeu e ativou uma habilidade, mas já era tarde demais. Você ativou a chama falsa de Marcosias. Uma substância semelhante a uma chama engolfou Malesten, infligindo-lhe danos contínuos. Taizan se distanciou e atacou novamente. O que se seguiu foi uma repetição. Malesten tentou imobilizar Taizan com sua esgrima e habilidades, mas tudo foi combatido e revertido por Taizan. Bem, acho que chegou a esse ponto. O fantasma murmurou calmamente. Flow, que evita completamente um ataque, e Counter, que retalha contra o movimento do oponente, eram habilidades excelentes. Eles eram quase essenciais, fortemente favorecidos pela maioria dos aventureiros que se aventura RAM profundamente e pelos jogadores do Hard Mode. No entanto, Taizan tinha múltiplas habilidades que ofuscavam até mesmo essas duas. Cada habilidade, por si só, poderia dominar um oponente do mesmo nível. É claro que ter habilidades poderosas e ser capaz de usá-las de forma eficaz eram duas coisas diferentes. Malesten foi um exemplo disso. Tendo se aventurado profundamente, ele exerceu sem esforço as habilidades recém-adquiridas. Afinal, se não pudesse, teria morrido antes de descer, tal era a natureza do labirinto. No entanto, mesmo tal Malesten não poderia oferecer qualquer resistência significativa contra Taizan. Mesmo que ele tivesse compreendido perfeitamente as habilidades de Taizan antes da batalha, o resultado teria sido semelhante. Tal era a extensão da proficiência nas habilidades de Taizan. A menos que Malesten recuperasse o poder que uma vez exerceu em sua vida, as habilidades que ele usou, que ele dominava quase com perfeição, ele não poderia esperar obter vantagem. O fantasma soltou uma risada. Foi um pensamento bastante divertido. Um aventureiro do 22º andar dominando seu poder tão perfeitamente quanto um aventureiro das profundezas que aprimorou suas habilidades ao longo de décadas. E se fosse eu? Se ele lutasse contra Taizan, qual seria o resultado? Malesten era forte, mas era mais fraco que o fantasma. O fantasma foi o único aventureiro com direito ao título de herói, neste lugar, que se acredita que logo conquistará o labirinto antes de sua morte prematura. A proficiência de Taizan com habilidade superou isso, mas o fantasma tinha sua esgrima. De repente, um espírito competitivo esquecido acendeu-se dentro do fantasma, mas rapidamente diminuiu. Era impossível, ele já era uma entidade falecida. O fantasma assistiu silenciosamente à batalha deles. O duelo durou um bom tempo. Taizan tinha alta resistência. Seriam necessários mais de 10 golpes diretos apenas para afetá-lo. Com o tempo, Malesten ficou mais acostumado com as habilidades de Taizan, sendo capaz de lidar com elas com habilidade quando perdeu metade de sua resistência. No entanto, a diferença entre ele e Taizan era evidente. Resistência de Malesten ativada. Os ataques que levam à morte são anulados. Todo o dano se torna zero por um segundo. O GH, números. Malesten zombou.
Esta é a primeira vez que me sinto tão impotente na derrota desde que perdi para o herói. Simplificando, Taizan o superou. Ironicamente, o aventureiro do 22º andar antes dele já havia alcançado o domínio no conceito de habilidades. Sua maestria veio de suas atividades no modo fácil de sua vida anterior e das prolongadas batalhas na Terra. Ainda assim, para Malesten, que não sabia disso, foi simplesmente surpreendente. Parece que decepcionei Pavichan. De repente, o espaço escuro que os rodeava tremeu. Malesten sorriu como se tivesse ouvido alguma coisa. É gentil da sua parte dizer isso. Obrigado, ó, divindade. Malesten levantou-se lentamente. Embora ele pudesse suportar outro golpe usando Endurance, ele parecia não ter mais vontade de lutar. Se fosse você, presumo que Pavichan lhe ofereceria a mesma proposta que fez para mim. Você já pensou em aceitá-la? Desculpe, mas não tenho intenção de fazer isso. O destino de um aventureiro que aceitou o contrato do apóstolo após a morte. Malesten era a prova viva, vinculado à vontade de uma divindade após a morte, movendo-se como a divindade desejava. Taizan não tinha intenção de suportar tal destino. Talvez sabendo que Malesten não pressionou mais a oferta. Fica confortável quando você se acostuma. Pavichan é misericordioso. Depois que você se torna dele, ele cuida de você. Bem, eu realmente não posso forçá-lo. Malesten riu levemente. A aparência de Taizan ficou turva e revelou o rosto de um velho sábio. Já faz um tempo que não me divirto tanto, aventureiro. Seu nível aumentou. Sua ascensão da alma foi ativada. A proficiência de todas as habilidades, excluindo a ascensão da alma, aumentou. Uma janela do sistema apareceu com uma mensagem inesperada. Antes que ele pudesse entender completamente, uma série de notificações do sistema apareceu. Você passou no julgamento de Pavichan. As recompensas serão dadas de acordo com a avaliação de Pavichan. A área de interferência de Pavichan foi reduzida. Pavichan recompensa você. Você recebeu a adaga do comprovado. Você concluiu um teste avançado. Recompensas adicionais são concedidas. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.